Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e que este tema que hoje estou aqui para gravar venha edificar a sua vida como tem edificado a minha. O título do vídeo de hoje é Estabelecidos em Justiça. A mente humana anda confusa e perturbada tentando encontrar o caminho para a dimensão da fé. E o Evangelho tem a solução para o problema humano. Nele está a vitalidade e a capacidade de Deus. E as revelações de Paulo têm a solução para o problema da fé. O Evangelho tem tudo o que nós precisamos, todas as respostas, toda a orientação, a essência de vida que necessitamos está na palavra de Deus. E Paulo, ele fala muito a respeito de justiça. Mas para isso nós precisamos começar esta caminhada compreendendo o que aconteceu entre o intervalo de tempo entre a cruz e o momento em que Jesus sentou-se à direita do Pai nas alturas. O que aconteceu entre a cruz e o trono é importante para que a nossa compreensão nos leve a ter uma fé solidificada em cada ato de Jesus. E essa fé, uma vez sólida, uma vez concebida e solidificada em nosso espírito, ela é inabalável e transformadora. Justiça é a palavra-chave nas epístolas de Paulo. Significa a capacidade de permanecer na presença do Pai sem sentimento de medo, condenação ou inferioridade. Nós vivemos uma consciência de pecado e fraqueza que nos mantém escravos do medo, mas precisamos desenvolver uma consciência da justiça de Deus e nos firmarmos neste fato. Só assim teríamos o verdadeiro senso de vitória e liberdade em nós. A consciência do pecado destrói a iniciativa das pessoas e é a mais antiga e persistente inimiga da nossa fé. Não se pode ter fé se nós estamos embaixo de condenação. Justiça é também a capacidade de estar na presença de Deus. Como o pai poderia ter prazer em seus filhos se eles fossem medrosos e covardes, se escondendo de medo? Lembrando que a palavra de Deus diz que ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem e não de medo. Então, como filhos de Deus, nós precisamos viver a nossa vida com confiança, com coragem, baseados na fé, naquilo que Cristo fez e naquilo que Ele nos concedeu. O objetivo da redenção em Jesus Cristo foi tornar o homem justo. E este foi o objetivo supremo do Pai. Jesus foi o substituto para a humanidade. Então, desde o princípio, a justiça de Deus foi o principal objetivo para que por meio dela nós pudéssemos nos reconciliar com Ele e nos achegarmos diante dele e sermos aceitos por Ele. Efésios 2,12 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Sem esperança, sem Deus, perdidos aqui. Essa era a nossa condição ou é a nossa condição sem Cristo. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós fazemos parte da nova aliança, das promessas, herdeiros das promessas de Deus. Então, Cristo é para nós o caminho. Então, quando o mundo diz que há muitas formas de nós chegarmos a Deus, é mentira. Não acredite nisso. É engano disseminado em nosso meio para nos afastarmos da verdade que traz a liberdade e nos traz libertação.
Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho que nos leve ao Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Porque por meio da redenção que Cristo conquistou para nós, nós recebemos a justiça de Cristo, recebemos o Espírito de Cristo, e quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus Cristo em nós e vê a justiça de Cristo em nós. Portanto, somos aceitos e reconciliados com o Pai. Jesus não somente paga o castigo pela nossa transgressão, como vence o inimigo e o despoja de sua autoridade. Agora, Deus pode dar ao homem a vida eterna, a sua natureza. Ele tira do homem a velha natureza, o velho eu. Ele dá um novo ser, uma nova natureza, uma nova criatura. O homem se torna, portanto, semelhante a seu Filho Jesus. O espírito humano é recriado e se transforma do velho homem para o novo homem. E Deus então renova a mente do homem. A mente é a alma do homem, ela é renovada, fazendo com que ela se sujeite ao seu espírito recriado. Esse espírito recriado é o espírito vivificado, é o novo homem e o homem espiritual. O novo homem ganha autoridade sobre os seus sentidos, sobre o seu corpo físico, sobre a sua carne, e, portanto, ele se torna senhor de si mesmo, por meio de Cristo. Este novo homem agora é justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então, por meio de Cristo, que pagou o pecado por nós, que se fez pecado em nosso lugar, é que nós nos tornamos justiça de Deus. Nós nos tornamos justos ao recebermos a nova natureza, ao recebermos o Espírito de Cristo em nós. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. João 15, 5. Jesus é a videira justa. E o ramo é a justiça da videira. Nós somos os ramos. E, portanto, os frutos que a videira daria naturalmente, através dos ramos, são chamados de fruto de justiça. Então, a videira que é Cristo, por meio dos ramos, produz frutos de justiça. Os ramos somos nós. Nós produzimos esses frutos de justiça em Cristo. Então, estes são os frutos que Jesus deu na sua caminhada terrena. Nós somos frutos de Jesus. Nós somos frutos que Jesus produziu em sua caminhada. E hoje nós temos a capacidade de dar frutos que Jesus não havia dado. Por que não? Porque ele não tinha ainda cumprido a sua missão, que era a redenção. Ele não tinha ainda morrido e cumprido o castigo pelos nossos pecados, tornando possível a nova criação, porque a nova criação só se tornou possível a partir do momento da redenção. Então, por Jesus cumprir a sua missão de redenção, nós podemos ter essa frutificação espiritual em Cristo. A nova criação, com a justiça de Cristo, faz do homem um senhor, não mais um súdito do adversário. Devemos nos alegrar na habilidade de agradar o coração do Pai e podermos entrar na sala do trono e visitar o Pai a qualquer momento. Então hoje nós precisamos saber o que é que agrada o coração do Pai, o que é que alegra o nosso Pai e deixarmos de lado tudo aquilo que o entristece. Então agradar ao Pai hoje deve ser algo que nós precisamos almejar. Hebreus 4,16 diz:
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então podemos chegar com confiança, com ousadia diante do Pai, porque quando nos chegarmos a Ele, Ele vai olhar para nós, Ele vai ver Cristo em nós, Ele vai ver a justiça de Cristo em nós e, portanto, seremos aceitos. A justiça de Deus torna o homem um com Cristo. Temos o direito legal de usar o nome de Cristo, Jesus, e que este nome tem autoridade nos 3 mundos. Nós sabemos. Jesus tem autoridade nos céus, na terra e debaixo dela. Deus concedeu a ele essa autoridade. E hoje nós não só somos herdeiros desta autoridade contida no nome de Jesus Cristo, como nós somos portadores desta autoridade. E esta é realmente a genialidade da redenção, o milagre da nova criação. Então é importante a gente entender que é uma nova criatura, que não é mais o velho eu. Então quando o inimigo ele tenta nos acusar, ele vai trabalhar com a nossa velha criatura. Ele não pode condenar a nova criatura. Então nós temos que entender que em Cristo somos nova criatura, que o velho homem morreu. E aquilo que morreu não tem mais influência sobre o eu. E Deus nos deu esse poder por meio de Cristo. Então, precisamos entender que uma vez que Jesus nos deu essa autoridade, nós somos portadores dessa autoridade, nós podemos usar do nome dele para trazer a realidade do reino de Deus para essa terra, para desfazer as obras do inimigo. Para o inimigo é muito cômodo e na verdade é o que ele deseja, é que a gente não entenda o poder que nós temos no nome de Jesus Cristo, a autoridade que Jesus nos concedeu. Porque quando a gente entende e quando a gente usa, a gente se torna uma barreira para ele, a gente se torna incômodo para ele. Mas é para isso que Deus nos chamou, para fazermos as obras de Cristo e ainda fazermos maiores. É isso que Jesus disse, que nós faríamos obras maiores do que ele, por meio da autoridade do nome dele. E nós somos nova criatura. Então, quando o inimigo tenta nos atacar, ele vai nos atacar por meio da velha criatura. Mas nós temos que entender que ela já não vive mais, que em nós há uma nova criação, uma criação aceita por Deus, recebida pelo Pai, reconciliada com Ele por meio de Jesus. Pense em si mesmo como o Pai diz que você é. Aquilo que a Bíblia diz que você é, em Cristo Jesus, pense em você desta forma. Porque é dessa forma que o Pai te vê, é dessa forma que o Pai te aceita. Ouse entrar na presença do Pai com uma alegria destemida, dando a conhecer o seu pedido. Qual é a sua expectativa? Quais são os seus anseios? O que está talvez te atormentando? O que você está sentindo, o que você deseja? Derrame isso aos pés do Pai. Relate isso a Ele. Peça a Ele aquilo que você precisa. Porque Ele está ali para te ouvir. Ele está ali para te abençoar. Ele é o seu Pai e você é o seu filho. Não estamos honrando o nosso lugar como filhos ou nossa posição em Jesus Cristo, nossa posição em justiça, se não tomarmos o nosso lugar, não entendermos qual é o nosso lugar e não tomarmos a autoridade deste lugar, desta posição. Façamos o Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo serem orgulhosos de nós. Façamos valer a pena o plano da redenção em cada uma de nossas vidas. Que possamos, por meio de Cristo,
sermos mais do que vencedores em todas as coisas. Que esta palavra venha edificar a sua vida, lhe abrir o entendimento, te trazer revelações, que o Espírito Santo te conceda essas revelações e que essas revelações venham renovar a sua mente, venham renovar a sua vida, venham renovar a sua atitude e que você possa viver, né, como um vencedor, como um filho de Deus, e que você também possa impactar outras vidas. É nisso que eu creio que a palavra de Deus faz por cada um de nós. Primeiro, ela nos transforma, vem impactar nossa vida, vem nos transformar, para que a gente possa impactar outras vidas e também transformá-las. Porque este é o meu chamado, é o seu chamado, é o chamado para cada um, né, de nós que somos filhos de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e esta é a palavra que eu tenho para este dia e que ela venha edificar a sua vida e de outros também. Amém.